Bom, continuando, a gente vai falar aqui de despesas e receitas financeiras, da demonstração de resultado. As despesas financeiras, normalmente, elas são compostas por taxas bancárias, variações cambiais ativas ou passivas, descontos financeiros concedidos de clientes e fornecedores, juros de empréstimos e financiamentos e alguns impostos financeiros, como IOF, por exemplo. Em receitas financeiras, elas são compostas por descontos obtidos, rendimentos de aplicações financeiras e outros rendimentos financeiros, principalmente do caixa e aplicações da empresa. É importante a gente falar isso porque a gente vai ver em indicadores financeiros que as despesas e receitas financeiras elas dependem muito do grau de endividamento da empresa. Então, se ela tem muitos juros sobre empréstimos ou não, né? E também descontos e outras despesas que são operacionais que são lançadas nas despesas financeiras. Então a gente vai ver que, por exemplo, cálculo de EBITDA e lucros operacionais como NOPAT, EBIT, ele não considera as despesas e receitas financeiras, principalmente porque as empresas elas possuem grau de endividamento diferente, né? Então isso é desconsiderado. Então para isso a gente precisa olhar algumas despesas que podem ser operacionais que estão lançadas em despesas financeiras. A gente já viu, por exemplo, aluguéis, arrendamentos serem lançados em despesas financeiras, descontos, né, de fornecedores e clientes, por exemplo. Então, o que a gente precisa trazer no cálculo do EBITDA e dos lucros operacionais nas empresas. Aqui a gente vai falar de imposto de renda e contribuição social. A gente aqui tem, basicamente no Brasil, 3 métodos de cálculo de imposto, né? A gente tem o simples, o presumido e o lucro real, né? A alíquota do Brasil hoje é de 25% do IR e 9% da contribuição social. No simples, a gente vê com empresas de faturamento de até 4,8 milhões ano e os impostos são unificados. Então é uma alíquota única para todos os impostos, ICMS, PIS/COFINS, até imposto de renda. Presumido, ele é utilizado para empresas com faturamento de até 78 milhões ano, né, que são empresas do middle market, que a gente chama aí, e com imposto de renda sobre uma base presumida. Então a base de lucro é calculado sobre um presumido, sobre um percentual, né, e é aplicado a taxa, a alíquota sobre essa base presumida. Já o lucro real é sobre a base de lucro real, que de fato aconteceu. E aí é para empresas tanto abaixo, ela pode optar tanto abaixo dos 78 milhões, como as acima de 78 são obrigadas a usar o lucro real no Brasil, que a maioria das empresas de bolsa, por exemplo, elas usam o lucro real, né? Bom, aqui a gente traz alguns exemplos contábeis de lançamentos contábeis na DRE, assim como a gente trouxe no balanço patrimonial para entendimento, né? Então, aqui um exemplo que a gente traz de reconhecimento de receita. Houve uma receita na empresa, então a gente acredita a receita, como ela é um positivo no DRE, a gente põe como crédito, e no contas a receber da empresa, ela entra positivo como débito no ativo. Então ela tem algo a receber e ela vendeu a prazo, então ela entrou na receita, né? Aumenta o lucro, aumenta o passivo e aumenta 150 no ativo em contas a receber. Outro tipo de lançamento contábil aqui como exemplo é o lançamento de custo. Por exemplo, utilizou-se 100 de estoque na produção. Então a gente tem aqui uma redução do lucro, né? Então um custo de 100 lançado como débito e uma redução de 100 no estoque lá no ativo. Então equiparando também ativo com passivo aqui. Um outro lançamento em despesas. Então a gente tem aqui um reconhecimento de despesa de salários. Então de 50, né? Ela entra em despesa lá no DRE, vai reduzir o lucro em 50, vai reduzir o passivo em 50 e um aumento
no passivo de 50 em obrigações sociais a pagar, né? Obrigações sociais a pagar, aumento de 50.